Olá, gente, muito boa tarde, está no ar o programa Trader Coach. Eu me chamo Igor Rodrigues. Hoje o tema do nosso primeiro bloco aqui vai ser: eu entrei numa consolidação, e agora? O que fazer? Bem, quando a gente se torna operador de mercado, vivencia day trade ou até mesmo posições de swing trade baseado em análise técnica, muitas vezes nós pegamos momentos de mercado muito difíceis, onde o mercado acaba rompendo fundo, logo em seguida ele volta a romper um topo, ou sugere uma tendência de alta e muda para a tendência de baixa. Essas mudanças de comportamento, essa indefinição do mercado, são chamadas aí de consolidação, né? Onde o mercado estipula um range de preço e ele acaba brigando ali naquele nível de mercado que ele determina, tá certo? Para a gente saber como lidar com as consolidações, a gente tem que saber primeiro, né, o que é uma consolidação. Queria mostrar aqui para vocês na minha tela. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do dólar de 60 minutos, só para a gente poder mostrar o que é uma consolidação. Consolidação é quando o preço fica lateral, tá certo? Por um determinado período, e aí a gente tem diversas mudanças de preço, de comportamento de preço. Então pensem o seguinte: nós tínhamos a sugestão aqui que o mercado tinha feito um topo mais alto que o anterior, logo em seguida ele faz um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo que o anterior, logo em seguida topo mais alto, mas não evolui, volta, rompe topo de novo, mas acaba que não evolui. Então a consolidação nada mais é do que esse range de preço que no caso o dólar, né, o ativo em questão, determina que está negociando, tá certo? Essa falta de direção que o mercado assume, né? Voltando aqui para mim, essa falta de direção que o mercado sente em momentos de consolidação, elas têm uma justificativa. Então, o primeiro passo para a gente saber como operar a consolidação, o que fazer durante uma consolidação, vem do entendimento de saber aonde elas provavelmente irão aparecer, tá certo? Voltando aqui para o gráfico, queria fazer um comentário aqui para vocês, vou fazer um desenho. Quem utiliza análise técnica tem a ideia que o preço se comporta dessa maneira, né? Ele se move em tendência, tá certo? Aonde que aparecem as consolidações? A gente tem consolidações que vão durar alguns minutos, algumas velas de 1 minuto, outras consolidações elas podem ter 5 minutos de duração, né, cada vela, 15 minutos, 60, dias em consolidação, semanas em consolidação, ou até meses, anos e assim por diante. Bem, o que a gente tem em mente quando a gente fala em consolidação? Quanto maior o tempo gráfico que está em consolidação, mais fácil de lidar com a consolidação. Quanto menor o tempo gráfico em consolidação, ele tende a durar menos a consolidação, porém, é muito mais difícil operar durante esse processo, tá certo? Então, tenham em mente aí, consolidação, ela pode ter diversas durações, né? Pode ser desde o gráfico de 1 minuto até o gráfico semanal, e elas ocorrem em um ponto específico do gráfico. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu vou concluir o nosso desenho, e agora vocês vão entender. Bem, toda vez que o preço, né, ele está caindo e muda para subida, no caso estou destacando em azul, ou ele está subindo e muda para descida, né? A gente tem essas formações aqui que a gente denomina o pivô, né? A mudança entre mercado de alta para baixa, e é nesses pontos que a consolidação aparece. Por quê? Porque quando chega nesse ponto, você tem o gráfico principal, a tendência principal caindo, e aí ele passa a ter a força compradora agora para fazer ele subir, tá certo? E da mesma maneira, quando o mercado está subindo, entra uma pressão nova vendedora e vai fazer com que ele caia, tá certo? Essa briga entre compradores e vendedores é o que gera a consolidação. Então prestem atenção aqui no que eu vou falar. A gente deu uma olhada no gráfico do dólar, identificamos que ele está em consolidação.
O porquê que ele está em consolidação? Percebam assim, o último movimento do dólar, ele é uma perna de tendência de baixa, uma perna de correção, e na perna de correção a gente vai ter a força compradora tentando vencer os vendedores, empurrando para cima, e ao mesmo tempo nós temos os vendedores que ainda acreditam que o dólar cai, empurrando ele para baixo. Sempre na montagem do pivô é que aparecem as consolidações. O grande detalhe é o seguinte, quando nós temos um tempo gráfico qualquer, tá certo? Ele forma normalmente um padrão assim, ó, de 3 candles na mesma região, né? Então o mercado vai fazer um pivô, tá certo? Então na mudança, vocês vão perceber já de imediato que nessa range de preço o mercado lateraliza, tá certo? Ele fica diferente, ele está ascendente num primeiro momento, lateraliza para mudar o comportamento. Qual é a grande questão? A grande questão é qual é o tempo gráfico que está fazendo esse padrão. Nós temos aqui, por exemplo, se esse tempo gráfico é um semanal, nós temos 3 velas de gráfico semanal lateralizando. Ou seja, são 3 semanas, 15 dias corridos de mercado, onde o mercado tende a não ter um rumo definido. Se a gente estiver falando que isso aqui possa ser um gráfico diário, nós vamos ter o quê? 3 dias de mercado lateralizado. Se isso aqui for um gráfico de 60 minutos, nós teremos 3 horas de gráfico lateralizado. Se for um gráfico de 5, nós vamos ter, normalmente, 15 minutos de lateralização. Então, dependendo de qual tempo gráfico está na posição, na montagem do seu pivô, a gente tem uma consolidação mais duradoura ou menos duradoura. O que acontece? As tendências e consolidações, voltando aqui para mim, as tendências menores, de tempos mais curtos, elas tendem, por exemplo, a mudar de comportamento mais rápido. Então, uma tendência de 1 minuto, ela dura alguns movimentos do gráfico de 1 minuto. A tendência do 5, a mesma coisa, alguns movimentos de 5 minutos. Quando a gente tem uma tendência definida no semanal, a gente tem alguns movimentos, quando eu falo alguns movimentos, eu estou falando uma perna de tendência de alta e uma perna de correção, seja ela na tendência de alta ou uma perna de tendência de baixa e uma perna de correção, quando a gente estiver falando de tendência de baixa. Então, o que a gente vai pensar? Se as tendências têm os seus tempos gráficos, né, e esses tempos gráficos sugerem a duração da tendência, a consolidação também é dada por eles, tá certo? E aí, conhecendo onde elas se formam, a gente tem agora um grande detalhe a pensar. Bem, então eu descobri que uma consolidação é a briga entre compradores e vendedores num determinado ponto gráfico importante para aquele respectivo tempo gráfico, e ela a consolidação nunca é a do pivô. É sempre um tempo menor. Por exemplo, você tem um pivô de gráfico diário. O gráfico diário, no pivô, não existe consolidação do diário. É uma consolidação vista pelo gráfico de 15 minutos, 60 minutos, 5 minutos. Né? E, de repente, você tem uma expansão, ou, por exemplo, aquela lateralização de preço que a gente mostrou no dólar de 60 minutos. Por se tratar de 60 minutos, a gente tem muitas vezes a máxima no 68 e a mínima no 40. Você ainda tem um range de 30 pontos para poder negociar. Agora, se nós temos uma consolidação de 5 minutos, muitas vezes o range não é de 28 pontos, de 25 pontos, 30 pontos. A gente vai ter um range onde ele vai oscilar 8 pontos. Quando a gente fala em 8 pontos, percebam, a gente nunca vai conseguir vender na máxima ou comprar na mínima. É muito difícil isso acontecer. Então, quando você só tem 8, e aí você tirando, por exemplo, 2 de cima e 2 de baixo, para você fazer as suas operações numa consolidação de 5 minutos, sobrariam apenas 4 pontos. Por isso que se torna tão penoso, tão difícil tradear consolidação. Quanto maior o tempo gráfico, ainda dá para a gente tentar fazer alguma coisa devido à margem de pontos que ainda sobra dentro da consolidação. Agora vamos voltar para o gráfico, só para me mostrar para vocês que só existem 2 coisas a fazer. Primeiro de tudo, eu posso
tendo em vista a formação de um pivô de baixa, e eu tenho a opção, tá certo? De operar a consolidação, mas tentando tirar o meu stop da região de briga. Então, eu sei que o mercado, ele faz uma perna normalmente de 100%, tá certo? E uma perna de correção entre 50% e 61,8%, certo? Então vamos pôr aqui a escala máxima, 61,8%. Qual é a ideia? Eu retirar o meu stop dessa região, porque é uma região conhecida, onde o pivô de baixa vai ser montado e, sabendo que vai ter comprador e vendedor brigando pela sua posição, vai gerar um estresse maior no preço. Vai gerar aquela lateralização do mercado para que ele possa mudar de comportamento. Ele saia de um mercado subindo para vir um mercado descendo, no caso de uma tendência de baixa. Quando nós falarmos na tendência de alta, nós temos a mesma característica, só que agora é uma perna de tendência de alta e uma de correção. A região é a mesma. A única obrigação minha é, pensando em operar essa condição, prever que nesse ponto pode ser um suporte, prever que nesse ponto vai haver um pivô de alta, no caso, e eu vou tentar tirar o meu stop da região onde é conhecido o ponto de pivô. Então eu tento sair fora da zona de briga. E aí eu espero o mercado definir, tá certo? Voltando aqui para mim, acho que vocês entenderam. Agora pensem o seguinte, toda vez que eu decidi operar uma consolidação, eu tenho que ter em vista o seguinte, se eu vou fazer um day trade ou um position trade, swing trade, por exemplo, eu tenho que ter a expectativa seguinte, não adianta eu querer entrar numa consolidação de 15 minutos se eu tenho foco em, por exemplo, numa posição de position trade, de swing trade. Por quê? Porque é muito mais fácil você pensar assim, eu vou esperar definir. O meu alvo é muito maior, o sinal só vem na quebra dessa consolidação, o mercado só tenderia a andar após essa quebra. Quando nós pensarmos no gráfico, no tipo de operação day trade, e aí eu vejo que o mercado está em consolidação, eu tenho que pensar assim, se for uma consolidação muito maior do que uns 5 minutos, já não vale a pena eu entrar também. Por quê? Porque o fato é, eu tenho que ter em mente que ela não vai se desenrolar naquele dia que eu estou operando day trade. Vai ficar o dia amarrado. Baseado em tempos grandes, por exemplo, 60 minutos, gráfico diário em consolidação lateralizando, formação de pivô, semanal em formação de pivô, você tem que ter em mente o seguinte, eu consigo operar os extremos da consolidação, e aí, diferentemente de uma tendência de alta, a gente compra, supondo que vai subir, né, o topo. Na verdade, dentro de uma consolidação, quando o mercado chegar próximo do topo, você iria vender, e baseado no spread entre o topo da consolidação e o fundo da consolidação, teoricamente, se a consolidação permanecer, você consegue zerar embaixo e ainda assim obter lucro. Por quê? Porque a margem de pontos, a margem de centavos, no caso de uma ação, que o mercado vai oscilar dentro da consolidação, ainda permite que você ganhe dinheiro com day trade. Se fosse, no caso, a parte inferior da consolidação, a ideia é que você compra o fundo, ao invés de vender. Numa tendência de baixa, a gente vai vender o rompimento do fundo, a suposição que ele vai romper. No caso de uma consolidação, você compra, supondo que o mercado continua fazendo o que ele estava fazendo. No caso, uma consolidação, vai de baixo para cima, de cima para baixo, mas andando lateralmente, tá ok? Baseado nisso, gente, a gente tem só um outro critério. A escolha por ficar de fora de uma consolidação, ela é muito prática com o mercado parado. O que acontece? Todas as vezes que nós visualizamos uma consolidação, tem dois cenários muito importantes que a gente tem que levar em conta. Primeiro, antes da consolidação aparecer, existiu uma tendência presente. E muitas vezes o que ocorre é o seguinte, você compra, você vende e o mercado entra após isso em consolidação. Nessa situação, vocês devem pensar naquela suposição. Se ele está num suporte, se ele está numa resistência, tirar o seu stop da zona que eu chamo de região de Gaza. A faixa de Gaza, aquela guerra toda, gente querendo comprar, gente querendo vender, isso atrapalhando bastante, tá ok? Voltando aqui agora, vamos lá, gente. Quando o fato é, eu identifico a consolidação,
eu tenho que observar exatamente o range entre topo e fundo de consolidação. Porque o que vai determinar se dá para operar a consolidação é se ela tem os pontos ou centavos possíveis para que você consiga ganhar dinheiro, tá certo? Então, sobre consolidação era isso. Eu volto no próximo bloco com mais um tema para vocês aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!